Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando aqui da aula anterior, né, que a gente viu sobre os estados físicos da matéria e mudanças, né, a gente vai falar sobre as curvas de aquecimento e de resfriamento, tá? Bom, primeiramente, recordando, o que a gente sabe? Que a matéria pode estar nos estados sólido, líquido e gasoso, né? A gente já viu as características desses estados físicos, né? E vimos também que ela pode mudar de estado. Então, ela pode ir do sólido para o líquido, aquecendo, né? E sofrendo o processo de fusão. De líquido para gasoso, sendo aquecido também pela vaporização. Podemos ter o caminho de volta, né, do gasoso para o líquido, que ocorre com resfriamento, perda de calor. Líquido para sólido, solidificação, resfriamento. Podemos ter também a passagem direta de sólido para gasoso pela sublimação, né? Lembra da naftalina? E podemos ter a ressublimação ou sublimação inversa, né? Que é o quê? A substância passar direto do estado gasoso para o estado sólido. Tudo isso aqui a gente já viu, a gente já estudou, né? E agora o que a gente vai estudar de diferente? Coisa importante, isso aqui eu acho que a gente já tinha comentado, mas eu vou reforçar. Durante a mudança de fase, durante a mudança de estado físico de uma substância pura, isso aqui a gente vai falar mais para frente, né? Mas o que é uma substância pura? Apenas ela, você tem apenas partículas, moléculas da substância, tá? Um exemplo é a água destilada, que é usada em laboratório, em farmácia de manipulação, para você poder fazer remédio. A água que você pega da torneira, a água que você pega, uma água mineral, alguma coisa assim, não é uma água pura. Por quê? Porque ela vai ter outras coisas diluídas nela. Se você conseguir ter apenas moléculas de água, você tem substância pura. Tá, mas o que tem tão importante assim numa substância pura? Durante a mudança de fase, se você tiver uma substância pura, a temperatura dela não se altera. Se você tiver água pura fervendo, durante todo o processo que aquela água está fervendo, a temperatura da água não se altera. Tudo bem? Motivo: toda a energia térmica, né? Se você tiver lá com uma vasilha de água, né? Que tem água, faz de conta que tem água, no fogo, né? O fogo transfere calor para a água, certo? Todo o calor que o fogo está fornecendo para a água vai ser utilizado única e exclusivamente para quê? Para a água ferver. Ah, eu estou aquecendo um cubinho de gelo. Peguei um cubinho de gelo e coloquei esse cubinho de gelo numa panela, numa caneca, alguma coisa, e estou esquentando esse cubinho de gelo para derreter. Enquanto o gelo estiver derretendo, a sua temperatura, desde que você tenha gelo feito com água pura, que não tenha nada misturado nela, a temperatura não se altera, porque toda a energia térmica é usada para essa mudança de estado. Tudo bem? Bom, a gente pode representar essas mudanças através de um gráfico, que a gente chama de curva de aquecimento, né? Se eu estiver esquentando a substância, né? Se eu estiver aquecendo alguma coisa, eu tenho uma curva de aquecimento. E se eu estiver esfriando a substância, a gente vai ter uma curva de resfriamento. Tudo bem? Vamos começar olhando a curva de aquecimento, tá? E depois a gente vai ver que a curva de resfriamento é a mesma coisa, só que o caminho inverso. O que é uma curva de aquecimento? É uma curva, é um gráfico, tá? Que me mostra o que acontece com a temperatura da substância conforme ela vai recebendo o calor e o tempo vai passando. Se é um gráfico, pessoal,
a gente sabe que vai ter um eixo na vertical e um outro eixo na horizontal. Esse eixo da vertical vai estar me mostrando o que acontece com a temperatura da substância. E no eixo horizontal, na maioria das vezes, vai estar me mostrando conforme o tempo vai passando. Tudo bem? Vamos pegar como exemplo, tá? A água. Que a água é mais fácil, né? A água, a gente conhece o ponto de fusão dela e o ponto de ebulição. Então, a gente vai pegar a água que está inicialmente a uma temperatura de menos 8 graus Celsius. E o que a gente sabe? Se a água estiver a menos 8 graus Celsius, você vai ter gelo, não é? Então, vamos olhar aqui no gráfico, né? Se eu tiver a menos 8 graus Celsius, eu vou ter, então, água no estado sólido. Eu vou ter gelo. E se eu aquecer essa água, aquele gelo vai recebendo calor e a temperatura dele aumenta, né? Vem menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, ou seja, você tem um aquecimento, né? Então, aquele gelo está aquecendo, a temperatura dele está aumentando, certo? E vai indo assim. Quando a gente chega na temperatura de 0 graus Celsius, o que a gente sabe que é o 0 graus Celsius? O 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo. É a temperatura que o gelo começa a derreter desde que ele continue recebendo calor. E aí? Repara uma coisa. Nós vamos ter que o gráfico vai ficar aqui, ó, na horizontal. A gente vai ter uma região que a gente chama de patamar, tá? Tentei escrever aqui, não deu muito certo. Vamos ver se agora vai, ó. Eu vou ter um patamar, tá bom? O que é um patamar? É uma região que o gráfico não sobe e nem desce. Ele fica na horizontal, paralelo aqui com o eixo horizontal, tá? Tá, e o que está acontecendo aqui nesse patamar? Nós temos uma mudança de fase, né? Qual é a mudança de fase que a gente tem aqui? A gente tem a fusão. O gelo que a gente tinha começa a derreter, vai passar para o estado líquido. Então, enquanto estiver ocorrendo a mudança de fase, você tem uma mistura de sólido, que é o gelo que ainda não derreteu, mais líquido, que é o gelo que já derreteu. Tudo bem? E um detalhezinho importante. Neste patamar aqui, ó, o que está acontecendo? O tempo está passando, né? Eu sei que o eixo horizontal é o tempo, então vai estar mostrando 5, 6, 8, 10, 11 minutos que seja, mas a temperatura está constante, ela está em 0. E aí? Continuei fornecendo calor. Quando todo o gelo derreteu, eu tenho apenas líquido. Olha o que acontece, o gráfico volta a subir. Se eu for olhar lá no eixo vertical, repara que o gráfico está subindo, sinal que a temperatura está aumentando. E aí? Ele vai passando o tempo, o líquido vai sofrendo um aquecimento, né? A gente pegou aqui o exemplo da água. Então a água vai ficando mais quente, mais quente, mais quente, até chegar em 100 graus Celsius. Tá, e o que tem o 0 graus Celsius? Perdão, 100 graus Celsius. É o ponto de ebulição da água, né? A pressão normal, a água vai entrar em ebulição, vai começar a ferver quando chegar em 100 graus Celsius. E aí, o que a gente tem em 100 graus Celsius? Outro patamar, né? Repara que o tempo está passando. Se eu for olhar aqui no eixo horizontal, o tempo está passando, mas a temperatura continua constante. O que está acontecendo no patamar? Mudança de fase, né? Mudança de fase. Qual é a mudança de fase que eu tenho aqui? A ebulição, né? Se o negócio está fervendo, se a substância, se o líquido está fervendo, a gente sabe que tem a ebulição, né? Você tem água fervendo.
E enquanto a água estiver em ebulição, enquanto a água estiver fervendo, a temperatura dela permanece constante. Por quê? O que a gente viu agora há pouco? Todo o calor que você está fornecendo ali vai ser usado para ocorrer essa mudança de fase. E enquanto estiver ocorrendo mudança de fase, eu vou ter ali um pouco de líquido, que é a água que ainda não virou vapor de água, mais vapor, que é o que já vaporizou. Tudo bem? Tá, e aí? Forneci calor, chegou no momento que todo o líquido passou para o estado de vapor. Assim que toda a água passou para o estado de vapor, o gráfico volta a subir. Ou seja, se eu for olhar aqui no meu eixo vertical, a temperatura volta a subir. Eu tenho nova fase de aquecimento. Tudo bem? Então, a gente tem este formato de curva aqui, certo? Ah, mas e a curva de resfriamento? Faz o caminho inverso da curva de aquecimento. Olha aqui como que ela fica. Imagina que eu tenho aqui, inicialmente, água a 120 graus Celsius. Aqui, pessoal, eu tenho vapor de água, né? Agora eu estou fazendo o caminho contrário. Eu estou pegando o vapor e estou esfriando ele. Aqui, gente, está passando tempo, ó. Quando eu liguei o cronômetro, eu tinha vapor a 120 graus Celsius. Estou esfriando, esfriando, esfriando. Ó, conforme o tempo passa, a temperatura vai caindo, caindo, caindo. Eu tenho resfriamento do vapor. Quando aquele vapor resfriou e chegou a 100 graus Celsius, né, chegou no ponto de ebulição da água, ocorre a condensação. Poxa, professor, mas o ponto de ebulição não é aquela temperatura que você tinha falado, que a substância vai ferver, vai passar do líquido para o gasoso? Sim, desde que eu esteja fornecendo calor, desde que eu esteja aquecendo. Mas aqui eu tenho o processo inverso, eu estou esfriando ele. Então, o ponto de ebulição é a temperatura que, se eu estiver aquecendo a substância, ela passa de líquido para gasoso, certo? Se eu estiver aquecendo, e se eu estiver resfriando, vai ser o momento que você vai ter gás passando para líquido. É o que está acontecendo aqui. O vapor de água vai se condensar e a partir daqui, ó, eu tenho água no estado líquido. Tudo bem? Minha letra está horrível, mas não tem problema. Então aqui eu tenho apenas água no estado líquido. Se eu continuar retirando o calor, eu vou ter nova fase de resfriamento da água. A água vai esfriando, até chegar aqui. O que a gente tem aqui? Se eu olhar lá no gráfico, né, lá nos eixos, eu tenho 0 graus Celsius. O que é o 0 graus Celsius? O ponto de fusão da água, né? É o ponto que o gelo vai virar líquido. Isso se eu estiver aquecendo. Ah, mas e se eu estiver esfriando aqui? Que é o que está acontecendo. Eu vou ter solidificação. O líquido vai passar para o estado sólido, certo? E, novamente, repara que eu tenho outro patamar. O que significa esse patamar aqui? Temperatura constante. Por que a temperatura fica constante? Todo o calor que está sendo retirado daquela água está sendo utilizada para fazer com que aquela água vire gelo, né? Vá para o estado sólido. Só depois que toda a água passou para o estado sólido, vou escrever aqui embaixo, né? Só depois que toda a água passou para o estado sólido que eu tenho nova fase de resfriamento. E aí o gelo vai ficando cada vez mais frio, mais frio, mais frio. Aqui eu parei o gráfico quando chegou em menos 40 graus Celsius. Tudo bem? Como exemplo, a gente tem um gráfico. Está aqui. O gráfico abaixo, então, representa a variação da temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Então vamos olhar o que eu tenho aqui no gráfico? Quando eu liguei o cronômetro, ó, no eixo horizontal eu tenho tempo, no eixo vertical eu tenho temperatura. Pessoal, é muito importante na hora que a gente for resolver exercício que tenha gráfico,
eu analisar e interpretar esse gráfico para ver o que ele está me mostrando nos eixos. O eixo horizontal está me mostrando o tempo em minutos e o eixo vertical está me mostrando a temperatura da substância em graus Celsius. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a contar o tempo, né? 0 minutos. O que é isso? Eu liguei o cronômetro. A temperatura da substância era 10 graus Celsius. Conforme foi passando o tempo, a temperatura foi subindo, 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 até que eu cheguei aqui, ó, no patamar. O que eu subentendo que eu tenho nesse patamar aqui? Mudança de fase, né? Tem mudança de fase. Aqui eu provavelmente tenho a substância no estado sólido. Aqui eu tenho mudança de fase, eu tenho fusão, né? Tenho fusão. Assim que toda a substância se fundiu, tenho nova fase de aquecimento, certo? Nova fase de aquecimento. Chegou aqui, outro patamar. Se eu tenho patamar, é sinal que eu tenho mudança de fase, certo? Se aqui eu já tive a fusão, né? Neste ponto, nessa segunda fase, nessa segunda etapa que está subindo o gráfico, eu tenho a substância no estado líquido. Aqui eu vou ter, então, a vaporização, tá? Por que a vaporização? Se eu estou aquecendo o líquido, vaporização. Se eu estou aquecendo o líquido, ele vai acabar passando para o estado gasoso. Tudo bem? Chegou aqui, outro patamar, outra mudança de fase, vaporização. Depois que toda a substância se vaporizou, aí eu vou ter ela no estado gasoso. Tudo bem? Então, essa análise inicial que a gente fez do gráfico vai ser bastante importante para a gente poder resolver as questões que foram propostas para a gente, certo? Então, determine, na letra A, faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. Vamos voltar lá no gráfico? Então, limpei aqui o gráfico. Faixa de temperatura que a substância permanece sólida. O que a gente tinha visto? Essa primeira parte aqui, não é? Essa primeira parte aqui que eu vou ter a substância no estado sólido. Então, estado sólido, essa parte. Vai de onde? De 10 até 20 graus Celsius, que é quando ela começa a mudar o estado físico. Então, entre 10 e 20 graus Celsius, substância no estado sólido. Tudo bem? Item B. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Vamos voltar lá para o gráfico. O que a gente tinha visto? Nesta segunda parte, que eu tenho aquecimento, a gente tinha visto que a substância está no estado líquido, não é? Então, de onde até onde que ela está no estado líquido? Deste ponto, que é 20 graus Celsius, até aqui em cima, neste ponto, que é 40 graus Celsius, certo? Então, a substância permanece totalmente líquida entre 20 e 40 graus Celsius. Tudo bem? Próximo item, temperatura de ebulição, né? A temperatura que a substância está fervendo. Vamos voltar lá no gráfico? Ebulição é mudança de fase. Se eu tenho substância pura, eu olho nos patamares, tem um patamar aqui embaixo e um patamar aqui em cima. Então eu sei que onde tiver patamar, onde o gráfico estiver na horizontal, é mudança de fase. Aqui embaixo, como a gente tinha sólido para líquido, o que a gente falou agora há pouco? Que a gente tinha uma fusão, né? Sólido passando para líquido. Então não é isso que eu quero. Eu quero esse aqui, ó. A gente tinha líquido, aqui em cima você tem gasoso, e aqui então você tem a continua embaixo,
ebulição, né? Então, a ebulição está ocorrendo nesse patamar. Temperatura constante, todo o calor que a substância está recebendo está sendo utilizado para ela entrar em ebulição. E essa temperatura de ebulição é 40 graus Celsius. Certinho? Próximo item. Temperatura de fusão. Ah, tá fácil, a gente já olhou lá no gráfico. Fusão é esse primeiro patamar, primeira parte aqui, né? Primeiro momento que o gráfico ficou na horizontal, ocorreu em 20 graus Celsius. Então, temperatura de fusão, 20 graus Celsius. Tudo bem? Próxima parte. Tempo que a fusão demora. Agora, a gente tem que olhar aqui, ó, no eixo horizontal. Quando começou a fusão? Neste ponto, depois que já tinha se passado 10 minutos do nosso aquecimento. Quando o patamar começou. E quando a fusão terminou? Depois de 20 minutos de aquecimento. Então, para eu descobrir isso, eu vou ter que fazer o quê? 20 menos 10, né? Porque eu estou interessado neste pedacinho aqui do gráfico. E 20 menos 10, a gente sabe que são 10 minutos. Porque no gráfico, lá no eixo, se a gente observar, o tempo está em minutos. Tudo bem? E letra F, tempo em que a substância permanece líquida. De onde até onde que ela permanece líquida? Vamos mudar a cor aqui. A partir daqui você tem estado líquido. E ele vai continuar líquido, 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 até este momento que você começa a ter a vaporização, a ebulição. Então, a substância permanece líquida de 20 a 40 minutos. Então, se eu fizer 40 menos 20 minutos em que a substância permanece líquida. Tudo bem então, pessoal?